Fala, galera! Esse é o primeiro vídeo, de fato, com conteúdo, com questões que eu tô trazendo. E pra começar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, uma pergunta bem básica, que é: quais nomes vêm à cabeça de vocês quando eu falo em literatura brasileira? Nome de autores, principalmente. Fiquem uns segundinhos pensando. Eu acredito que devem ter surgido aí alguns nomes. Eu vou apostar, vou chutar. Em Machado de Assis, em Jorge Amado, em Érico Veríssimo, Monteiro Lobato. Acertei algum? Por que eu tô chutando nesses nomes, né? São nomes muito conhecidos que simplesmente permeiam essa ideia de literatura brasileira, né? Claro que a gente tem milhares, milhões de outros nomes que fazem parte dessa literatura, mas quando a gente pensa, quando a gente vê essa palavra assim, literatura, é o que vem na nossa cabeça. Tá, mas o que isso tem a ver com esse vídeo? Qual a importância disso? O vídeo de hoje, então, é sobre cânone literário. E esses nomezinhos que surgem na nossa cabeça, que ficam viajando na nossa ideia de literatura brasileira, são o que a gente chama de cânone literário. O que significa cânone? Talvez vocês nunca tenham ouvido falar nessa palavra. E talvez vocês já tenham ouvido alguma outra parecida em algum outro contexto. O cânone, se a gente for olhar lá no dicionário, ele no português significa, remete a algo que é padrão, que é um preceito, que é praticamente uma regra. Mas eu gosto de pensar numa outra palavrinha que não é o cânone, mas que é parecida com ela, que é canonização. E talvez vocês já tenham ouvido por aí. A canonização ela é um processo basicamente que serve para santificar alguém, ou seja, a igreja, geralmente a católica, é decidido ali que uma pessoa ela fez muitos feitos bons, ela fez muitos milagres durante a vida. Então, ela merece ser transformada em cânone, ela merece ser santificada, ser transformada em santo. Então, se eu, Renata, fosse santificada, transformada em santa, Santa Renata, esse seria o meu processo de canonização. Tá, mas ainda, o que isso tem a ver com literatura brasileira, Machado de Assis? O que você está falando? Bom, o cânone da literatura brasileira, ele não foge muito dessa ideia de canonização, ou seja, de santificar alguém. Logicamente, esses autores não fizeram milagres num sentido concreto, mas essas obras que eles escreveram acabam sendo vistas como consagradas, né? Quase como um milagre metafórico mesmo. Então eles são quase santos da nossa literatura. Então quando a gente olha para ela, a gente lembra deles, né? Que fizeram essas grandes obras, esses grandes milagres literários da literatura. Então cânone literário é isso, tá? Mas por que eu tô falando de cânone nesse vídeo? Por que é importante a gente saber de cânone? Para dar uma ideia para vocês, eu vou ler para vocês uma listinha lá de 1999, que saiu na Isto É, de um júri que eles chamaram para escolherem os 10 maiores nomes da literatura brasileira, de autores, né? Vamos ver essa listinha. São, em primeiro lugar, Machado de Assis. Em segundo lugar, Carlos Drummond de Andrade. Terceiro lugar, Monteiro Lobato. Quarto lugar, Jorge Amado. Quinto lugar, Érico Veríssimo. Sexto lugar, Guimarães Rosa. Sétimo lugar, Graciliano Ramos. Em oitavo lugar, Cecília Meirelles. Em nono lugar, Raquel de Queiroz. Em décimo lugar, Euclides da Cunha. Talvez vocês já tenham ouvido falar de todos esses nomes, eu acredito que sim, justamente porque eles são muito falados. Mas vocês já leram alguma obra de todos esses autores? Eu vou ser absolutamente sincera com vocês, eu tô me formando em letras e eu não li obra de todos esses autores. Ah, mas se a gente não lê esses autores, por que eles estão nesse cânone? Essa é uma das discussões que a gente pode fazer. O cânone não é definido pelos autores que são mais lidos. Nessa mesma época, a Isto É também fez uma lista de autores mais lidos, de livros mais lidos. E de longe, disparado, o autor que era mais lido era o Paulo Coelho. Por que o Paulo Coelho não entra na lista de cânone? Por que o Paulo Coelho não vem na nossa cabeça quando a gente pensa em literatura brasileira? É justamente sobre isso que eu quero discutir com vocês. Porque existe um padrão nessas listas de cânone. Não só brasileira, mas se a gente pensar na literatura mundial também. O cânone é padronizado. E se a gente lembrar da origem da nossa palavrinha, o que significa só a palavra cânone? Justamente é um padrão. E pra gente começar a pensar nos padrões dessa lista de cânone, vamos analisar ali os nossos 7º primeiros colocados. Existe uma coisa em comum entre eles, que todos são homens, né? 2 mulheres só vão aparecer, respectivamente, no 8º e no 9º lugar, a Cecília Meirelles e a Raquel de Queiroz, e são essas 2.
A gente pode parar pra pensar, tá, mas dos 10 maiores escritores da literatura brasileira, 8 são homens e 2 são mulheres. Será que homens escrevem melhor que mulheres e essa é a questão? Esse é o motivo? Esse é o resultado? Será que a gente pode se contentar com essa explicação, que é bem rasa, bem superficial? Outra questão também que a gente pode trazer, queria questionar aí, quantos autores negros tem nessa lista? Fiquem pensando uns segundos. E a resposta concreta é que temos um autor negro nessa lista, que é Machado de Assis, nosso primeiro lugar. Machado de Assis é negro? Sim, Machado de Assis é negro. Existe toda uma discussão em volta dessa questão, porque o Machado de Assis, muitas vezes, até poucos anos atrás, ele era sempre retratado como branco. E tem muitos estudos sobre o porquê disso, né? Além de um motivo ser meio óbvio de que, para a nossa sociedade escravocrata, racista, é muito difícil aceitar que o maior nome da nossa literatura brasileira, provavelmente o maior cânone da nossa literatura, é um homem negro, né? Então, além do Machado, que tem essa questão de justamente ser tratado como um homem branco, que muitas pessoas acham que era branco, só temos ele na lista de homem negro. Todo o resto, então, de 10, 9 pessoas são brancas. Então existe um padrão aqui que a nossa listinha ela tá muito masculina e branca, né? Será que só homens brancos conseguem escrever? Só eles fazem obras boas, merecedoras de estarem no top 10 literatura brasileira? A questão em torno do cânone, então, é essa. Existem muitos autores, muitas autoras que são muito lidos, que eram, se a gente parar pra pensar, olhando para o passado, que eram muito lidos e muito conhecidos e muito apreciados, que não entram nessa lista de cânone, que a gente muitas vezes nem sabe que existe. Mas por que isso rola? Um exemplo aqui que eu quero trazer é uma escritora, uma poeta chamada Gilca Machado, que ela começou a publicar ali no final do século XIX e ela era muito apreciada, ela era muito conhecida, muito reconhecida na época. E, inclusive, ela era bem próxima do Drummond, o Drummond gostava muito dela. Foi escolhida por uma revista como a maior poetisa do século, entre 200 colocadas e tal. Então, por que provavelmente, acredito que vocês não tenham ouvido falar nesse nome, porque eu conheci a Gilca há muito pouco tempo. Por que a gente não ouve falar nela? Por que a gente não lê ela? Por que a gente não estuda ela? Bom, a Gilca Machado escrevia poesia erótica. Não é erótica no sentido de pornográfica, porque existe uma grande diferença entre poesia erótica e pornográfica. A Gilca basicamente falava sobre os desejos que ela tinha como mulher, de amar, enfim. E pensando na época, ali ela publicando já no início do século XX, era inaceitável que uma mulher muitas vezes escrevesse. Agora, uma mulher escrever poesia erótica. Isso era um absurdo. Então, ela simplesmente foi apagada da nossa história. A gente não trouxe ela à tona, né? E muitas vezes ela acaba escapando. A gente acaba não tendo acesso às coisas que ela escrevia justamente por causa disso. Então, agora a gente já percebeu que, beleza. Então, não necessariamente essas pessoas que estão permeando essa ideia de literatura brasileira são, de fato, as pessoas que escreveram as melhores obras. Até porque a ideia de uma obra, a qualidade, o valor de uma obra é muito subjetivo. Então, o que eu posso achar bom, outra pessoa pode achar ruim. Então, isso é muito subjetivo, mas por que essas pessoas específicas? Por que esses homens brancos geralmente estão no topo, estão no centro dessa ideia de literatura brasileira? Então é por isso que eu resolvi falar sobre isso, porque quando a gente acaba ficando preso nesse cânone e nesses clássicos da literatura, muitas vezes a gente acaba lendo só homens brancos. E não é disso que a literatura realmente é feita. Por mais que a gente não leia só esses cânones, é muito importante a gente se perguntar se a gente não tá seguindo esse padrão, né? Esse cânone de alguma forma. Por que a gente não lê mulheres negras, homens negros? Por que a gente não lê tantas mulheres? Por que a gente só lê pessoas brancas? Então, por mais que a gente não siga esse cânone à risca, a gente não continua fazendo um novo cânone aí, sempre, de pessoas com esse mesmo padrão. A literatura serve justamente para mostrar outras possibilidades de vida, de realidade, né? E é importante sempre a gente abrir, então, a nossa cabeça, nossos olhos para essas obras sempre e estar atento, né? Então, fica aí meu convite. Vamos tentar ler pelo menos uma obra aí agora nesses próximos meses de uma pessoa não canônica,